Hoje em dia, quando um casal se separa, em geral, os juízes determinam a guarda unilateral para um dos dois, né? Se o casal não fizer a opção pela guarda compartilhada, obviamente. Hoje no Brasil, apenas 5% dos casais separados possuem guarda compartilhada dos filhos. Mas foi aprovado recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de lei que determina a guarda compartilhada. Vai se tornar uma regra, pessoal, e não uma exceção, em casos de divórcio de casais com filhos, obviamente. Eu tenho aqui do meu lado Elisângela Abigail Ribeiro, advogada, para a gente falar a respeito disso. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, tudo bem. Essa é uma mudança na lei que beneficia muito quem? A esposa, a ex-esposa, o ex-marido ou a criança? Então, é a criança. Para chegar a esse projeto, as pessoas que vêm defendendo esse projeto de lei aí, eles entendem que com a guarda compartilhada, o filho vai ser o melhor, o que vai ser mais benefício, né? Porque vai ter os pais ainda que separados participando do dia a dia deles, da criação. Não vai ter essa questão de, às vezes, o pai fica só como quando não tem a guarda. O pai mal participa do final de semana, só tem direito de visita, fica toda a responsabilidade para a mãe. Ou ao contrário, né? Quando o pai fica com a guarda unilateral. Porque guarda, para a gente ter uma ideia do que é guarda compartilhada, é isso, é dividir o dia a dia, a responsabilidade, a criação mesmo do filho. Mesmo morando em casas diferentes. Isso. Né? E isso é uma outra coisa interessante para você ter falado, para a gente esclarecer. As pessoas confundem muito. Acham, vou colocar guarda compartilhada, meu filho vai morar 15 dias comigo, 15 dias com meu marido, meu ex-marido. Isso não. Isso não é. Isso não é guarda compartilhada. Essa não é a ideia da guarda compartilhada. Isso seria uma guarda alternada, que eles dizem, né? A compartilhada, não. Ele vai ter um domicílio fixo, ele vai morar com um dos pais, né? Quem decide é o juiz, nesse caso? Então, a moradia? Se não for consensual o estabelecimento da guarda compartilhada, vai ser o juiz. Certo. E daí a criança, ela vai passar um final de semana com o pai, o outro final de semana com a mãe. Isso, bem de forma consensual mesmo. Os pais vão estar vendo qual é o melhor benefício para o filho mesmo. Vão estabelecer tudo muito conversado. Então, vão ter que separar a questão do que separou conjugalmente, né? Vão ter que separar essa relação conjugal que eles não têm mais, mas eles têm uma relação ainda, que é a relação parental. Eles ainda são pais da mesma criança. Então, eles vão ter que tratar disso como se casados fossem, embora não sejam mais. Pois é, e hoje, antes da nossa conversa, eu estava no camarim conversando com o Léo José, nosso apresentador aqui da TV, e o Léo também é advogado, e a gente discutindo a respeito da guarda compartilhada. E ele falou assim, olha, antigamente, realmente, isso daí era um ponto que poderia ser optado. Hoje vai ser uma regra. A lei vai determinar isso. Hoje... E quem não cumprir, o que acontece? Então, daí vai vir os procedimentos do outro que tá, da outra pessoa que está, do outro cônjuge, está levando isso para o juiz, né? Isso vai ser, daí tudo vira processual. Isso dá cadeia, doutora? Não dá Não cadeia. dá cadeia. Não dá cadeia, não. A não ser que, não vejo motivo para dar cadeia, não. Então, hoje em dia, a única coisa que dá cadeia é não pagar a pensão alimentícia. Então, deixa eu entender bem. Não existe mais guarda unilateral. Não, vai existir. Como existe hoje guarda compartilhada. Na verdade, o nosso Código Civil já prevê guarda compartilhada. Ela já existe. A diferença é que as pessoas que veem como melhor a guarda compartilhada, veem que existe no Código, mas é uma letra meio morta. Por quê? Porque os juízes não estabelecem, raramente se estabelece, a não ser quando as partes já vêm de comum acordo, dizendo eu quero guarda compartilhada. Senão, normalmente, o juiz vai estabelecer para um ou para outro. Então, essas pessoas que defendem a guarda compartilhada começaram a pensar assim, não, tem que estabelecer diferente do Código. O Código diz, poderá ser compartilhada. E agora os defensores vão dizer, não, vai ser compartilhada. A exceção é não ser compartilhada. Quando? Quando um dos pais não tiver nenhum interesse em ter a guarda, porque também é difícil você obrigar a pessoa a querer ter a guarda. O juiz pode até chegar a determinar essa guarda compartilhada. Mas é o que você disse, daí não vai cumprir, vai ser meio letra morta, isso também, né? Ou quando a pessoa não tem condições alguma, ou seja, financeira, ou seja, de saúde mental, nesse caso também, não vai poder ser guarda compartilhada. Daí o juiz vai chegar dentro do processo, analisando via estudo sociológico, tudo, que não é o caso de ser determinado naquele caso a guarda compartilhada. A dona Judite ligou aqui, ela perguntou o seguinte, no caso dela que já tem a guarda
unilateral, né, produção? É isso? Unilateral, como que ela procede agora? Ela pode tanto entrar num acordo com o ex-cônjuge dela, conversando e propondo mudar isso para uma guarda compartilhada. E se ele não quiser, como não tem como ela obrigar, ela vai poder entrar com uma ação para pedir para o juiz que seja estabelecida uma revisão de guarda, que ela já tem uma guarda unilateral, para modificar para compartilhada. E a pensão? Onde é que entra a pensão nisso tudo? A pensão não muda. Na verdade, ambos continuam responsáveis conjuntamente por manter essa criança. Então, eles vão ter também, mais uma vez, de comum acordo entre eles, estabelecer quem vai pagar as despesas. Isso é uma coisa legal, porque quem defende guarda compartilhada também entende que isso diminui inclusive a inadimplência contra a pensão. É, né? Porque a pessoa começa a participar e começa Participa a ver. mais. Opa, meu filho gasta mesmo, meu filho tem essa despesa. Mas continua pagando mesmo tanto de pensão? Continua pagando, na verdade, mesmo tanto. Por quê? Mesmo tanto se não tiver estabelecido antes um valor. Se for, que nem no caso dessa pessoa, que já tem uma guarda unilateral. Esse marido já paga um valor de pensão. De repente, revendo essa guarda para compartilhada, ele pode conseguir diminuir um valor, né? Isso pode acontecer. Mas ele continua com a responsabilidade de pagar a pensão. Ambos. Porque pensão não é só... Pensão, ambos têm responsabilidade, né? Mesmo aquele que não paga e que o menor mora com ele, que ele tem a guarda unilateral, ele também tem despesa. Né? A Valeriana ligou aqui, doutora Elisângela, ela perguntou o seguinte: se o ex-marido não quiser a guarda compartilhada, o que ela deve fazer? Se ele não quiser... Ela entra com uma ação? Entra com uma ação. Para buscar a guarda compartilhada, é isso que ela quer. Senão, ela fica com a guarda unilateral. E mesmo entrando com a ação, ele não quiser? E aí? Porque não dá cadeia nem nada, né? Não é mesmo? Difícil, que faz? É difícil, né? É difícil. É uma medida bem complicada. Obrigar o pai a ser pai ainda é uma luta. Ainda é uma luta, né? Eles entendem que a guarda compartilhada é uma busca para evitar pai turista, que só vê final de semana. Tudo isso, esse projeto vem do estudo de tudo isso, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Estabelecer a regra como guarda compartilhada é um passo, mas daí a gente fazer isso virar efetivo, né? Vai ter que vir do judiciário. Quais vão ser as formas que eles vão usar para fazer esse pai participar efetivamente da criação do filho, né? Você falou uma frase aí que eu acho que é a melhor de todas nos últimos tempos: obrigar o pai a ser pai. Então, ainda... Né, é bonita a lei, eu acho que é interessantíssimo, vem para ajudar, vem para evitar que muitos pais simplesmente separam e deixam o filho, não é? Mas ainda tem muita coisa para acontecer ainda. O judiciário vai ter que usar muito ainda para... E quem sai ganhando, sabe quem que é? O filho, gente. É o filho. Eu conheço muita gente, muito adulto aí, né, que passou por isso. O pai abandonou, foi criado só com a mãe ou com a avó, enfim, e que hoje entrou com ação por danos emocionais pela falta do pai durante toda a fase. Isso é outra forma que está sendo isso. Isso é uma forma que vem sendo usada realmente como uma forma de pressionar os pais a serem pais, né? Tá vendo? Então, fica a dica aí para você. Quem está assistindo, procura um advogado, o que faz? Procura um advogado. Eu acredito que é por aí, vai atrás dos seus direitos. Hoje em dia tem muita universidade em Londrina, tem tem esses escritórios aí que ajudam as pessoas que não têm condições. Eu acho que tem que buscar, tem que fazer o pai participar. Ou a mãe, né? A gente fala em pai, sempre, porque a gente sabe que sempre fica com a mãe. Ainda é a regra no nosso Brasil, a maior parte das guardas unilaterais ainda é com a mãe, né? Mas tem muito pai querendo ser pai também, viu? Tem muito pai. Tem muito pai aí. A gente fica feliz com esses pais que são pais, né? Que as mães são mães. Tem muita mãe também. Eu tenho muita mãe que não gosta de guarda compartilhada, por exemplo. Que não gosta porque vai querer que o pai participe. E às vezes não quer que o pai participe. Mas aí tem que pensar na criança, né? Tem que pensar no filho. Doutora Elisângela, muito obrigada. Obrigada pela presença. Acho que foi bem esclarecedora e essa é a nossa ideia aqui, viu? Esclarecer, a lei mudou. Tá para mudar, vamos ver se aprova. Ainda não é lei, ainda está aprovando. Vai quanto tempo aí no Brasil isso? Então, vamos ver, né? Mas já foi aprovado para o Senado. Acredito que é uma lei um projeto que vai ser aprovado mesmo. Por enquanto não, mas ainda tem, já está no código, vale a pena. Vale a pena, tá, pessoal? Obrigada, doutora. Obrigada.